Antes de começar, se inscreva no canal e deixa o like. Isso ajuda muito a trazer mais documentários como esse. Em julho de 2021, um casal jovem saiu de Nova York numa van branca para uma viagem de 4 meses pelos parques nacionais dos Estados Unidos. Eles documentavam tudo nas redes sociais. As paisagens, as fotos, os sorrisos. Tinham seguidores, tinham planos, tinham noivado. Em setembro do mesmo ano, o rapaz voltou para casa, sozinho, na mesma van, e não disse nada. Quando a família da jovem percebeu que ela havia desaparecido e foi à polícia, o noivo se recusou a falar. Contratou um advogado. Ficou em silêncio. Semanas depois, o corpo dela foi encontrado num parque nacional no Wyoming. Ele fugiu. Depois foi encontrado morto, com uma confissão escrita num caderno ao lado do corpo. Esse é o caso de Gabby Petito, um dos crimes mais acompanhados em tempo real pela internet, e um retrato perturbador de como a violência doméstica pode existir escondida atrás de uma vida aparentemente perfeita nas redes sociais. Gabrielle Petito, conhecida por todos como Gabby, nasceu em 19 de março de 1999, em Nova York. Cresceu em Blue Point, Long Island, numa família comum. Era extrovertida, apaixonada por viagens e por fotografia. Começou a criar conteúdo nas redes sociais ainda jovem. Vídeos de viagem, fotos de paisagens, o estilo de vida que ficou conhecido como van life. Viajar de van pelos Estados Unidos, dormir em parques nacionais, documentar tudo. Brian Laundrie tinha 23 anos, a mesma geração. O mesmo interesse por aventura e natureza. Os dois se conheceram no ensino médio em Long Island e começaram a namorar por volta de 2019. Em julho de 2020, Laundrie pediu Gabby em casamento. Ela anunciou o noivado no Instagram com uma foto dos dois sorrindo. Eles moravam com os pais de Laundrie em Northport, na Flórida, enquanto planejavam a grande viagem. Em 2 de julho de 2021, Gabby e Brian partiram de Blue Point, Nova York, na van branca Ford Transit que seria tanto o veículo quanto a casa deles durante os 4 meses seguintes. O plano era visitar os parques nacionais de costa a costa, Wyoming, Utah, Colorado, Idaho, e documentar tudo para o canal deles no YouTube e para o Instagram de Gabby. As primeiras semanas da viagem foram postadas normalmente. Gabby aparecia sorrindo em frente a paisagens deslumbrantes. Os vídeos tinham edição cuidadosa, música animada, legendas divertidas. Para quem acompanhava de fora, parecia exatamente o que eles queriam que parecesse. Uma aventura perfeita de um casal apaixonado. Mas em 12 de agosto de 2021, algo aconteceu. Naquela tarde, um motorista ligou para o serviço de emergência em Moab, no Utah. Ele relatou ter visto um homem bater numa mulher próximo à entrada do Parque Nacional Arches e depois viu os dois entrarem numa van branca. A polícia de Moab interceptou a van. Câmeras corporais dos policiais, que seriam divulgadas semanas depois e se tornariam um dos documentos mais assistidos de todo o caso, mostram Gabby do lado de fora da van, chorando, visivelmente perturbada. Ela dizia à polícia que havia batido em Brian durante uma briga e que ela era a agressora, não ele. Os policiais separaram o casal por uma noite. Brian ficou num hotel. Gabby ficou na van. Nenhuma prisão foi feita. O incidente foi classificado como uma crise emocional, não como violência doméstica. Essa decisão seria criticada extensamente depois, quando o desfecho do caso se tornou público. As postagens de Gabby continuaram por mais alguns dias. Em 19 de agosto, ela publicou um vídeo no YouTube, o último que ela publicaria. No vídeo, os dois pareciam bem. Ela ria, ele ria. A van estava cheia de equipamentos de camping. Tudo parecia normal. A última vez que Gabby foi vista com vida foi por volta de 27 de agosto de 2021, em Grand Teton, no Wyoming, registrada por câmeras de um restaurante onde o casal almoçou. 2 dias depois, em 29 de agosto, Brian Laundrie estava dirigindo a van de volta para a Flórida, sozinho. Ele chegou em Northport em 1º de setembro de 2021. Entrou na casa dos pais. Não disse nada à família de Gabby. Não ligou para os pais dela. Não postou nada.
Durante 10 dias, ninguém do lado de fora sabia que algo havia acontecido. A família de Gabby tentava entrar em contato com ela. Não obtinha resposta. Quando ligavam para Brian, ele não atendia ou mandava mensagens vagas. Os pais de Gabby foram até a polícia em 11 de setembro de 2021, exatamente 20 anos após os ataques de 11 de setembro, para registrar o desaparecimento da filha. O caso foi aberto oficialmente no dia seguinte, 12 de setembro, pelo FBI. Nesse ponto, Brian Laundrie ainda estava em Northport, na casa dos pais. A polícia foi até lá. O advogado da família, contratado antes mesmo do desaparecimento de Gabby ser registrado oficialmente, informou que Brian não responderia perguntas. A internet explodiu. O caso Gabby Petito se tornou, em questão de dias, um fenômeno de mídia sem precedentes. Milhões de pessoas ao redor do mundo acompanhavam as atualizações em tempo real. Grupos de true crime no Reddit e no TikTok analisavam cada detalhe: as fotos, os vídeos, as postagens. Internautas mapearam a rota da van usando informações públicas das redes sociais. Outros rastrearam avistamentos, câmeras de segurança, registros de parques. Foi justamente uma dica de internautas que levou a polícia a um trailer em Wyoming, onde moradores relataram ter visto a van de Gabby estacionada por vários dias em agosto. Em 19 de setembro de 2021, uma equipe de busca encontrou restos humanos na área de Camping Spread Creek Dispersed, perto do Grand Teton. A identificação foi confirmada dias depois. Era Gabby Petito. A causa da morte, determinada pelo legista do condado de Teton, foi lesões por força bruta na cabeça e no pescoço, com estrangulamento manual. Ela havia sido assassinada. Nesse mesmo período, Brian Laundrie havia desaparecido. Em 13 de setembro, 3 dias depois de a família de Gabby registrar o desaparecimento, os pais de Laundrie disseram à polícia que o filho havia saído para caminhar na Calton Reserve, uma reserva natural de mais de 24 mil acres perto de Northport, e não havia voltado. A busca por Laundrie se tornou tão intensa quanto a busca por Gabby. A Calton Reserve foi vasculhada por semanas. Nada foi encontrado. O FBI obteve um mandado de prisão contra Laundrie, não pelo assassinato de Gabby, mas pelo uso não autorizado do cartão de débito dela entre 30 de agosto e 1º de setembro, período em que ele estava voltando para a Flórida depois de ela já estar morta. Durante semanas, enquanto a investigação avançava no Wyoming, Laundrie permanecia desaparecido. Seus pais foram interrogados pelo FBI. A casa da família foi vasculhada. Um disco rígido foi apreendido. Já em 20 de outubro de 2021, os pais de Brian Laundrie voltaram à Calton Reserve com agentes do FBI para uma nova busca. Dessa vez, encontraram pertences de Laundrie próximos a uma área inundada da reserva, uma mochila, alguns itens pessoais e, então, restos humanos. A identificação dental confirmou. Eram os restos de Brian Laundrie. A causa da morte foi determinada como suicídio por ferimento de arma de fogo na cabeça. Ao lado dos restos havia um caderno. O FBI levou meses analisando o caderno. Em janeiro de 2022, o agente especial responsável pelo caso divulgou o resultado final da investigação federal. O caderno continha uma entrada em que Brian Laundrie admitia ter matado Gabby Petito. A investigação concluiu que nenhuma outra pessoa estava envolvida na morte de Gabby. Brian Laundrie foi identificado como o único responsável. O caso federal foi encerrado. A família de Gabby recebeu a confirmação do que já suspeitava há meses. O homem que havia matado a filha deles nunca seria julgado, nunca ficaria preso, nunca responderia em público pelo que havia feito. O caso Gabby Petito gerou discussões que foram muito além do crime em si. A cobertura massiva recebida pelo desaparecimento de uma jovem branca de classe média foi comparada à quase ausência de cobertura de casos similares envolvendo mulheres negras, indígenas e de minorias, um fenômeno que nos Estados Unidos ficou conhecido como Missing White Woman Syndrome, ou Síndrome da Mulher Branca Desaparecida. Ativistas e jornalistas apontaram que, enquanto milhões de pessoas acompanhavam o caso Gabby em tempo real, centenas de mulheres de outras origens desapareciam sem receber um décimo dessa atenção.
O vídeo das câmeras corporais da polícia de Moab, em que Gabi chora e assume a culpa pela briga, enquanto os policiais a tratam como a agressora em vez de reconhecer os sinais de violência doméstica, também gerou debate extenso sobre como a polícia lida com situações de violência doméstica, especialmente quando a vítima minimiza o abuso para proteger o parceiro. Em 2025, a Netflix lançou uma série documental sobre o caso, incluindo mensagens de texto, vídeos e trechos do diário pessoal de Gabi. A série trouxe novos detalhes sobre a dinâmica da relação entre os dois, mostrando que os sinais de controle e violência existiam muito antes da viagem fatal. Gabi Petito tinha 22 anos quando foi assassinada. Ela havia passado os últimos meses de sua vida documentando uma aventura que deveria ser o começo de uma vida juntos e que se tornou, sem que ela soubesse, um arquivo de evidências sobre o que estava realmente acontecendo. Nas fotos, ela sorria. Nos vídeos, ela ria. Nas câmeras da polícia em Moab, ela chorava e dizia que era culpa dela. E em algum ponto entre uma postagem e outra, em agosto de 2021, num parque nacional no Wyoming, ela foi assassinada pelo homem com quem planejava passar o resto da vida. O caso foi encerrado, a investigação concluída. Mas a pergunta que o caso de Gabi Petito deixou para o mundo não é sobre quem foi o culpado, isso já sabemos. É sobre o que todos nós deixamos de ver quando só prestamos atenção nos sorrisos.